Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alejandro Ortiz, economista da Guide Gestão. Sejam bem-vindos a mais um panorama mensal dos principais desenvolvimentos macroeconômicos ao redor do globo e aqui no Brasil. Em abril, os mercados de risco ao redor do globo apresentaram uma reversão parcial do bom desempenho que vinham registrando desde então. A redução no apetite pelo risco dos investidores foi finalmente motivada pela abertura da curva de juros americana, que contaminou os demais mercados ao redor do globo, levando a perdas generalizadas. Como consequência, o dólar global seguiu em processo de valorização, enquanto o preço do petróleo, ainda que volátil, encerrou o mês virtualmente estável, refletindo a falta de surpresas negativas no âmbito geopolítico e surpresas positivas no âmbito da oferta devido aos estoques nos Estados Unidos. Acompanhando a tendência recente, a forte abertura dos juros americanos seguiu refletindo o excepcionalismo da economia americana, que continuou emitindo sinais de reflação. Tanto os dados de atividade quanto de inflação seguiram surpreendendo o consenso. A inflação fechada do primeiro trimestre acelerou para cima da meta, enquanto o PIB, ainda que fraco no headline, seguiu apontando por uma absorção doméstica bastante resiliente. Diante destes fatos, os mercados reprecificaram a taxa de política monetária, antevendo apenas um corte até o final do ano. Por fim, em sua terceira decisão de política monetária do ano, o Fed, o Banco Central americano, defendeu o mantra de higher for longer, mas seu presidente voltou a surpreender no lado dovish ao sinalizar que cortes de juros ainda estão na mesa e que, pelo menos hoje, não há possibilidade de entreter a ideia de aumento na taxa de juros. Na Europa, a inflação seguiu em direção à meta, enquanto o quadro geral da atividade, ainda que um pouco melhor na margem, seguiu bastante estagnado. Assim sendo, os dirigentes do Banco Central Europeu seguiram defendendo a possibilidade de corte de juros na reunião de junho, de forma a calibrar o grau de restrição monetária e atingir o famigerado soft landing. A tendência é que o ciclo, como dito, se inicie em junho e de forma bastante cuidadosa. Na China, a atividade industrial surpreendeu positivamente, ainda refletindo a política industrial do governo. Entretanto, como nos meses anteriores, o mercado imobiliário continua sem dar sinais efetivos de estabilização, enquanto que o consumo das famílias segue fragilizado. A crise de confiança segue acometendo o comportamento das principais variáveis macroeconômicas, forçando a China a flertar com a deflação e pressionando os policymakers a darem sequência aos estímulos monetários que vem implementando há 2 anos. Para encerrar, no Japão, o principal destaque foi a fortíssima depreciação da taxa de câmbio, que continuou a refletir o diferencial de juros entre Estados Unidos e Japão. Por trás deste diferencial está a postura constantemente expansionista e bastante dovish do Banco Central japonês, que continua não demonstrando preocupação com a taxa de câmbio. Entretanto, conforme dito, essa pressão continuou se verificando, o que forçou o Ministério das Finanças do país, responsável pela política cambial, a intervir. No Brasil, observou-se uma nítida deterioração nos preços dos ativos. O dólar subiu fortemente, a curva de juros empinou e a bolsa de valores caiu. Além do óbvio impacto proporcionado pela deterioração do mercado de renda fixa americano, o aumento dos prêmios nos ativos brasileiros também refletiu surpresas negativas no que diz respeito à condução da política fiscal. Tudo isso a despeito de uma leva de dados de inflação ainda bem comportado e dados de atividade bastante resilientes. Os dados de atividade divulgados durante o mês passado seguiram firmes, em especial no mercado de trabalho, que continuou registrando queda contínua da taxa de desemprego. Como outrora, isto segue refletindo principalmente os estímulos fiscais, em especial o pagamento de precatórios, junto dos efeitos iniciais do ciclo de queda de juros. Os dados de inflação, no agregado, seguiram comportados, embora o núcleo de serviços, em especial aquele ligado ao mercado de trabalho, continue apresentando uma relevante persistência. Diante de um mercado de trabalho ainda apertado, esta rigidez da inflação de serviços continuou preocupando os dirigentes do Banco Central. No lado da política fiscal, os mercados foram pegos de surpresa com a decisão do governo de alterar a trajetória das metas de superávit primário no mais recente projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025. Em suma, o governo optou por uma estratégia mais gradualista, reduzindo a intensidade e velocidade do esforço fiscal ao longo do tempo, alongando o processo de convergência da dívida para a estabilidade. Além disso,
O governo teve novos reveses no Congresso, sofreu uma derrota parcial ao não conseguir encerrar o PERSE e a renovação da folha das empresas e dos municípios, o que o levou a acionar o STF, que julgou a medida inconstitucional. Os mercados seguem duvidosos da possibilidade de atingir as metas dada a falta de medidas para elevar a arrecadação e diante da indisposição de cortar mais gastos além daqueles ligados a renúncias tributárias. Esta combinação de câmbio mais depreciado, aumento das incertezas fiscais e persistência na inflação de serviços levou os mercados a precificarem, no maior momento de estresse, uma Selic de fim de ciclo em 10,50. Ou seja, o Banco Central cortaria mais uma vez e encerraria o ciclo que se iniciou com a Selic a 13,75. Nós discordamos desta avaliação, ainda que, no limite, as restrições externas e domésticas sigam impondo a necessidade de encerrar o ciclo com a Selic mais próxima de 10% do que de 9%. Pessoal, muito obrigado por acompanhar mais um Panorama Mensal. Para mais detalhes sobre nossos fundos, clique no card acima.